Esse texto aqui de Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 38, e se nós tivermos que denominar, dar um tema ao assunto da mensagem, como normalmente eu tenho o hábito de pregar mensagens temáticas, eu diria que essa mensagem teria o nome de Segredos para termos uma vida plena com Deus. Segredos para termos uma vida plena com Deus. Eu acredito que seja o sonho ou a aspiração de todos nós, cristãos, termos uma vida plena com o Senhor. No entanto, irmãos, muitos de nós não sabem por onde começar. O que eu faço para ter uma vida plena com Deus? E nessa ânsia, nesse desejo de querer ter vida plena com Deus, muitos fazem tantas coisas que mostram, que falam, que indicam. Eu lembro que na minha juventude, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uns 24 anos de idade, eu queria ter tanta vontade, eu tinha tanta vontade de querer ter vida plena com Deus, que o que dissesse para eu fazer, eu fazia. Então, uma vez disseram, olha Paulo, você tem que subir o monte tantas vezes ao mês. E eu garanto para vocês, irmãos, que todas as sextas-feiras eu estava no monte. E para mim, quanto mais alto fosse o monte, para mim, mais alto, mais perto de Deus eu estava. Alguém disse, olha, monte é muito bom, mas melhor que o monte é a mata. E eu lembro que eu só vivia nas matas, aquela mata fechada, porque há um pensamento no meio evangélico que no meio da mata escura Deus se revela. E eu então, com tanta sede de Deus e querer ter vida plena com Deus, eu ficava entranhado no meio da mata, numa escuridão, buscando, orando, irmãos, mosquito a rodo. Mas eu achava que dessa maneira, dessa forma, eu teria vida plena com Deus. Se alguém dissesse, você tem que jejuar por tantos dias, eu não media esforços, eu fazia isso, eu jejuava, eu orava. Eu queria me aproximar mais de Deus, eu queria que Deus se revelasse para mim, e Deus me via dessa forma, vendo a minha inocência, a minha ingenuidade, e misturado à minha ingenuidade, Deus percebia a minha fome que eu tinha de estar perto dele. E por isso eu posso dizer que eu era um desses que eu não sabia o certo o que fazer, nem por onde começar. Mas existe aqueles também que não só não sabem como fazer, mas desistem por saber ou por achar. E ter vida plena com Deus é muito difícil. Realmente eu digo para vocês que não é tão fácil, principalmente no mundo que vivemos atualmente, onde tudo é liberado, onde pode-se tudo, onde se você tiver um pensamento diferente do liberal, você é uma pessoa arcaica, você é uma pessoa ultrapassada. Então, eu entendo que para algumas pessoas, sabe, ter vida plena com Deus, para algumas pessoas é muito difícil. Eu já vi muitas pessoas desistirem de andar com Deus, e quantos colegas, amigos que caminharam comigo com Jesus disseram, Paulo, não tem como continuar, não, é muito difícil ser servo de Deus, porque, rapaz, a cobrança é muito grande, e alguns se afastaram, e outros retornaram, mas a grande verdade é essa. Que para ter vida plena com Deus, eu vejo aqui dentro desses 3 versículos algumas orientações que Deus passa para a gente. E o que é interessante é que a gente só vai aprendendo isso com os anos, com o tempo, quando alguém nos ensina. Por isso é muito comum a gente ver pessoas na casa do Senhor, na igreja, vivendo de qualquer forma. E talvez se contentando com uma vida que está levando, porque para algumas pessoas do jeito que está bom. Sem muito compromisso, sem muito aconchego, sem muita presença, tá bom, eu vou quando eu puder, eu leio a Bíblia quando dá, eu ouço quando quiser ouvir mensagens. Então, algumas pessoas acabam vivendo dessa forma, não querendo se aprofundar mais e querer ter uma vida plena com Deus. Mas entenda uma coisa, quando nós olhamos o texto aqui, o texto que nós acabamos de ler, dos versículos 35 ao 38, eu vejo Jesus nos mostrando e nos indicando de uma maneira não difícil, mas de uma maneira até fácil de entender, como ter vida plena com Deus. Talvez seja essa a sua curiosidade, talvez seja essa a sua vontade, talvez seja essa ou seja esse o seu anseio. Como ter vida plena com Deus?
como eu sentir a presença do Senhor de forma maravilhosa e como eu posso crescer a tal ponto de me sentir pleno na presença do Senhor. O versículo 35 aqui, do capítulo 4 de Marcos, já começa nos dando um pano de fundo, apenas a parte B que diz assim: vamos atravessar para outra margem do lago. Eu entendo que para termos uma vida plena com Deus, irmãos, é preciso atravessar. Atravessar. Os discípulos, se vocês olharem bem, eles estavam aqui em terra firme. Eles estavam em terra firme, em terra seca. Os discípulos estavam aqui num momento maravilhoso, que talvez qualquer um de nós gostaríamos de estar. Eles estavam seguros. Eles tinham presenciado aqui muitos milagres, eles tinham visto muita coisa boa acontecer ali no meio daquele povo. Eles presenciaram Jesus operando milagres e maravilhas, e qual de nós estivéssemos próximos e pertinho de Jesus, não ficaríamos ali, irmãos, estarrecidos, edificados, diante de tantos milagres e maravilhas que Jesus operou naquele dia no meio do povo? Então eles estavam num ambiente muito bom. Além de seguro, um ambiente espiritual, um ambiente tranquilo. Para os discípulos, irmãos, eu acho que não havia lugar melhor. Aquilo ali para eles era suficiente. Vocês já perceberam que algumas pessoas se contentam com o que já está acontecendo? Se contenta se o louvor está bom, se contenta se a mensagem é boa, se contenta se tem oração, já se contenta, ele se contenta com isso, para ele já é suficiente, já está dentro do padrão. Só que Jesus é aquele, irmãos, que tem sempre alguma coisa a mais para a gente. Jesus tem sempre algo novo. Lá em Apocalipse só diz: eis que faço coisas novas todos os dias. Jesus não é igual aquela pensão, aquele restaurante que você vai, que quando você olha no cardápio é sempre os mesmos pratos, não muda nada, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo tempero, é sempre o mesmo tipo de comida. Jesus não é desse jeito, Jesus tem sempre coisa diferente. O alimento de Jesus, ele está sempre variando. Jesus não permite que as coisas caiam na rotina, seja do mesmo jeito. Talvez eu seja assim, talvez nós, que alguns que estejam aqui, seja assim, mas com ele não. Jesus tem sempre coisa boa, diferente, que nos edifica, que nos ensina. E Jesus tinha algumas coisas para acrescentar na vida daqueles homens, para que eles pudessem ter vida plena. E para isso, queridos, era necessário que eles atravessassem, saíssem de onde eles estavam, que era na terra firme, que era vendo alguns milagres acontecendo, algumas pessoas sendo curadas e abençoadas. Só que Jesus tinha outras experiências para ele. Então entenda alguma coisa. Talvez você esteja num momento bom da sua vida, talvez o momento que você esteja vivendo, aparentemente seja a sua zona de conforto. Você diga: pastor, aqui onde eu estou está muito bom. Mas eu quero dizer para você que Deus tem sempre algo melhor. Ainda que esse algo melhor que Deus vai fazer na sua vida, precisa tirar você de terra firme. Precisa colocar você no lugar aonde, aparentemente, irmãos, você vai ter que atravessar alguma coisa. Por isso Jesus disse: olha, vamos atravessar. Vamos atravessar. Então eu começo a entender, se nós não estivermos preparados para atravessar. Eles atravessaram o chamado Mar da Galileia, era um grande lago cercado por algumas montanhas, que quando o vento batia, esse vento fazia com que as ondas se levantassem a determinada altura. Então dava uma aparência de mar, e por isso ele ficava meio revolto. Jesus vai atravessar o chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no momento revolto. Mas o que ele faz? Ele faz com que esses discípulos atravessassem, saíssem daquele momento bom e fossem para o outro lado. Sabe, amados, algumas vezes Jesus faz isso com a gente. Ele tira a gente da nossa terra firme, da nossa zona de conforto, e permite que a gente atravesse os mares da vida. Alguns mares são mares revoltos da enfermidade, mares do desemprego, mares de problemas de crise espiritual, mares de crise na família. Quantas vezes nós precisamos atravessar esses mares?
Quantas vezes você vê este culto, esta igreja, vivendo nessa travessia de mar? Você diz, pastor, mas eu estava num momento tão bom, mas agora parece que estou atravessando uma tempestade na minha família. O mar que eu estou não é aquele mar calmo, não. Era um mar agitado. Mas entenda uma coisa, para que nós possamos algumas vezes crescer na nossa vida espiritual, a gente tem que estar preparado para atravessar esses mares. Porque você nunca atravessar, se nós nunca atravessarmos, nós não vamos saber o que tem do outro lado. Se nós não sairmos dessa pequena ilha, que algumas vezes nós nos colocamos e ficamos enclausurados nessas pequenas ilhas da vida, a gente não cresce. A gente vai ficar sempre do mesmo jeito. Então o que Jesus faz algumas vezes com a gente? Ele leva você para atravessar essas situações que você vai ter que enfrentar. Se você não atravessar pelo momento que você está passando, você não vai ter vida plena com Deus. Eu lembro que os momentos que eu mais cresci espiritualmente na minha vida foi quando eu estava atravessando esses mares. Mar de desemprego, porque toda pessoa que começa a atravessar o mar de desemprego, a primeira coisa que ela começa a fazer, quem conhece Jesus, é correr para a oração. Quem atravessa o mar da crise familiar, ela corre para a oração. Quem atravessa o mar da crise financeira, ela corre para a oração. Ela lê mais a Bíblia, ela busca mais a Deus, ela levanta de madrugada. Sabe, a minha filha mais nova, a Priscila está com uma fome assim de Deus, ela tem orado a Deus e ela está se levantando todo dia de madrugada. Hoje ela mandou um zap para mim, pai, eu estou buscando e eu estou assim nessa fome de Deus, parece que eu estou reencontrando Jesus de novo. Eu fico muito feliz porque eu sei que ela está passando no mar. E esses mares agitados, sabe, quem conhece Jesus, faz com que você se aproxime mais dele. E agora, diante das palavras da minha filha, eu vejo que ela está buscando essa plenitude com Deus, ela está ganhando essa maturidade espiritual, e a minha filha nasceu no Evangelho. Mas entenda, mesmo você nascendo no Evangelho, vai ter momento, queridos, que por mais experiente que você seja com Deus, vai ter momento que você vai passar por esses mares. Eles não são para te afogar. Esses mares não foram criados para te submergir. Ao contrário, eles foram feitos para te tornar pessoas mais experientes, mais maduras, para que você ganhe esse amadurecimento, essa comunhão com Deus. E Jesus sabia, para que os discípulos pudessem adquirir plenitude espiritual, Jesus precisou tirá-los daquele momento onde eles estavam. Somente olhando os milagres, presenciando as coisas boas, vendo o povo sendo abençoado com os pães e com os peixes, vendo o leproso ser curado, o cego vendo o coxo e o paralítico andar. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom, queridos. Mas entenda, Deus tem sempre algo a mais para nos ensinar. O nosso Deus é essa fonte inesgotável. Segundo, para ter uma vida plena com Deus é preciso deixar a multidão. Olha o versículo 4, o capítulo 4 e o versículo 36, a parte B, diz assim: deixando a multidão para trás. A multidão aqui nos dá um sentido, nos dá um parecer de tudo aquilo que nos impede de andarmos com Deus. Tudo aquilo que te atrapalha, que te impede de ter vida plena com Deus, você pode chamar de multidão. Porque até mesmo algumas multidões, irmãos, ela tem a finalidade de nos esfriar espiritualmente. Se você for olhar a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, versículo 33, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes nós estamos na multidão de más companhias. Eu me recordo quando eu tinha pouco tempo de evangelho, talvez um pouco mais de um ano,
igreja que eu congregava, uma igreja muito grande. E a gente, chegando na igreja, não conhece quase ninguém, a gente busca se familiarizar com alguém. Você possa conversar, possa, de alguma forma, se enturmar ali na igreja, se ambientar. Isso é comum, isso é natural. Eu lembro que eu vi um grupo assim muito animado, um grupo de jovens, na época, beirando a minha idade. Eu me juntei com esse grupo. Esse grupo estava sempre rindo, sempre brincando e tal. Um grupo muito divertido, de gente divertida. E eu colei com esse grupo, andava onde esse grupo montava as suas programações, eu estava junto com eles. Mas eu fui percebendo uma coisa, que esse grupo, eu posso aqui dar o nome de que essa multidão que eu estava, eles quase não estavam envolvidos com os trabalhos da igreja. A igreja tinha ar livres, muitos equipamentos, toda semana que se montava ar livres, eles quase não estavam envolvidos. Quando eles iam, nem ficavam, e eu estava junto deles. A igreja montava ali os seus acampamentos, retiro espiritual. Milhares de pessoas iam, mas esse grupo não ia, eu estava junto com eles. Essa multidão de irmãos nunca se envolvia. Eu comecei a perceber que a minha vida espiritual não crescia. Eu via um monte de irmãos testemunhando, envolvidos com a obra de Deus, felizes. Só que eu estava do mesmo jeito, e talvez eu estava piorando, eu estava esfriando na fé, porque eu já não orava mais, eu já não ia mais aos ar livres, eu já não me envolvia mais com os trabalhos evangelísticos da igreja, eu já não ia mais à EBD, eu não tinha muito envolvimento com nada, porque esse grupo, eles faziam muitas coisas, menos aquilo que era na casa do Senhor. Eles criavam muitos eventos, mas sempre fora. E eram pessoas que estavam sempre frias espiritualmente, eu estava igual a eles. Um dia eu chamei um diácono da igreja, que para mim sempre foi uma grande referência de homem de Deus, o diácono Ailton, homem de oração, homem envolvido com o Senhor, muito espiritual. Eu falei assim: Ailton, o que eu faço? Me ajuda, o que eu faço para eu ter vida com Deus, para ser uma bênção? O que eu faço para ter fogo na minha alma? Ele disse: Paulo, se você um dia quiser ser uma brasa, fique onde tem fogo. Se você quer ser uma brasa na mão de Deus, fique onde tem fogo. Ele não precisou falar mais nada. Para mim aquilo foi o suficiente para eu abrir mão daquele grupo e andar com pessoas que tinham compromisso com Deus. Não demorou muito, irmãos. Estavam me chamando para dar testemunho. Não demorou muito. Eu já estava no ministério de louvor, junto com os irmãos do louvor no ar livre. Não demorou muito, eu já estava dirigindo ar livre. E Deus foi assim, me abençoou. Não demorou muito, eu fui estudando teologia. Eu comecei a dar aula. E o tempo foi passando. E aquele grupo, sabe, aquela multidão ficou no mesmo lugar. E a maioria deles se afastaram de Jesus. Então, se você quer ter vida plena com Deus, queridos, evite essas multidões. Multidões que te distanciam de Deus. Multidões que ficam fazendo coisas erradas. Multidões que não têm compromisso com o Evangelho. Multidões, irmãos, que na verdade só te prende onde você está, não permite que você cresça espiritualmente. O que os discípulos fizeram para que eles pudessem ter uma vida plena com Deus? O texto diz: deixando a multidão para trás. Então aquilo que te prende, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te esfria espiritualmente, aquilo que não permite que você cresça, deixa isso para trás. São essas multidões.
que te impossibilita de ter vida plena com Deus, de crescer espiritualmente. São essas multidões, irmãos, que se você não vigiar, você não vai sair do lugar, porque eles vão te cercar. E vão te cercar. Então, se você quer ter vida plena com Deus, esse é o segundo requisito. Deixa a multidão. Deixa essas multidões que você sabe que existem. Essas multidões, elas estão localizadas em muitos lugares. Essas multidões muitas vezes estão no nosso trabalho. Há sempre uma multidão de gente ali que te cerca e, se possível, envolver você em situações que você não deveria, vão te envolver. Essas multidões estão nas faculdades hoje, atualmente. Quantos irmãos, quantos jovens irmãos que começaram, que era uma bênção. Eu conheço vários deles que eram uma bênção na mão de Deus. Foram para a faculdade, sabe, não é que a faculdade, eu não estou querendo colocar medo em você, de desanimar você não, a faculdade é uma bênção, mas na faculdade tem essas multidões, sabe, e são essas multidões que estão ali, que vão te esfriar, que vão te afastar de Jesus. São essas multidões que vai tirar você do roteiro, da rota de encontro a Deus. Existem essas multidões, estão por aí. Aqueles discípulos, para que pudessem atravessar e chegar onde Deus queria que eles chegassem e ter essa vida, essa experiência plena com Deus, o que eles fizeram? O texto diz aqui em Marcos 4:36, apenas a parte B, deixando a multidão para trás. Então deixa isso para trás. Tudo que vai te impedir de crescer espiritualmente, você pode dar um nome, multidão. Deixa para trás. Sai de perto. Se distancia, porque se você não fizer isso, você não vai ter vida plena com Deus. Você pode morar dentro da igreja, botar aqui um colchonete como você quiser. Morar aqui no altar, dormir no altar. Mas se não sair dessa multidão, você não cresce. Então precisa deixar para trás essa multidão, igual os discípulos fizeram. E para eu terminar aqui, quase terminar, para ter uma vida plena com Deus, o que é preciso, pastor? Isso aqui não é fácil, irmão, mas infelizmente, quantos irmãos praticam isso aqui? O capítulo 4 ainda, apenas o versículo 38, a parte B, olha o que acontece aqui. Os discípulos chegaram para Jesus na hora que estava atravessando o barco, as ondas ameaçando afundar aquela embarcação. O texto diz que Jesus estava dormindo e os discípulos já estavam cansados de tentar tirar água daquele barco, que quanto mais água tirava, mais água entrava. E eles perceberam que o esforço deles não estavam resolvendo muita coisa. Então eles correram na direção de Jesus e disseram exatamente essas palavras aqui. Marcos 4:38, a parte B. Eles falaram para Jesus: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer afogados. Observe. Para você ter vida plena com Deus é preciso deixar murmuração. Porque o grande problema de muitos cristãos, irmãos, é achar que Deus perdeu o controle das coisas. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle. A gente vê o país, principalmente o Brasil, onde nós nascemos, e a gente vê tanta coisa errada. Cada dia é uma triste novidade que a gente ouve. É um político sendo preso. São desvios de verbas por todos os lados. É a corrupção que tornou-se como um câncer nessa nação. São pessoas se afastando de Jesus aos montes, são os escândalos cada vez pior, e a gente não sabe qual deles é o pior. É o que a gente mais vê. E quando a gente olha isso, a gente pensa que Deus perdeu o controle. Que Deus largou de mão. Mas se você olhar o livro de Salmos, número 24, versículo 1,
O salmista diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Sabe o que significa? Que tudo que Deus criou, tudo que existe aqui, em qualquer parte desse planeta, até aqueles lugares que o homem ainda não conseguiu chegar, nas mais profundezas do mar, tudo Deus tem o controle. Deus tem o controle do teu problema. Deus tem o controle do que você está passando. Deus tem o controle de tudo. Talvez na sua concepção, na sua cabeça, você ache que não. Mas eu nunca vi, pastor, o país passar por isso. É verdade. Mas Deus tem o controle. Está tudo no tabuleiro de Deus. No momento certo, Ele vai mover as peças e colocá-las onde Ele precisa. Mas Deus não perdeu o controle. Entenda, os discípulos, quando foram até Jesus, por que eu digo para você que para ter vida plena com Deus é preciso deixar a murmuração? Quando os discípulos foram até Jesus, eles não foram pedir ajuda. Eles não foram lá e falaram: Senhor, nos ajuda, nos socorre. Não, eles foram lá para reclamar, para murmurar. Eles disseram: mestre, o senhor não está preocupado da gente estar a ponto de morrer. Eles, na verdade, estavam chamando Jesus de insensível. Será que não há sensibilidade no teu coração para ver que nós estamos num momento difícil? Está entrando água aos montes, sabe? O mastro já se quebrou, nós estamos à deriva, não temos direção para ir. O Senhor está dormindo, Senhor. Será que o Senhor não tem essa sensibilidade? O Senhor não se preocupa? Tem gente que pensa que Deus não se preocupa com ela. Foi o que os discípulos falaram aqui. Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer afogados? Sabia que algumas vezes a gente fala com Deus: eu sei que o Senhor está vendo isso. O Senhor está vendo isso. O Senhor está vendo o que eu estou passando. O Senhor está vendo a minha situação. O Senhor está vendo a minha saúde. O Senhor está vendo a minha vida. O Senhor está vendo a minha família. Não está vendo o momento que eu estou passando, a minha vida espiritual. É assim que a gente faz com Deus. A gente vai lá, é como se Deus estivesse dormindo, sabe, inerte, estivesse ali anestesiado no estado do coma. O Senhor está vendo isso? Talvez eu e você não estejamos vendo, mas Deus está, queridos. Ele está, tenha certeza que Ele está. Talvez você esteja presenciando algumas injustiças acontecendo em algumas áreas e você acha que Deus vai deixar para lá. Não vai não, meu irmão. Tenha certeza que Ele está vendo. Deus está contemplando tudo isso e no momento certo Deus vai agir. Então me permita falar para você nessa noite, não fique aborrecido comigo com isso. Não murmure. Para de reclamar. Os discípulos foram reclamar, foram murmurar com Deus, com Jesus. Mestre, tu não te preocupa? Não há sensibilidade no teu coração? O Senhor não está vendo o caos que está aqui dentro desse barco, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha vida? O Senhor está vendo isso e a gente está afundando? Estamos afundando em algumas áreas e o Senhor não está preocupado. Será que não há sensibilidade no Senhor? Será que os teus olhos não contemplam isso? Deus sabe, queridos. Então você quer ter uma vida plena com Deus, é preciso você deixar essas reclamações de lado, essas murmurações de lado, porque isso não vai te fazer ter vida espiritual plena com Deus, não. Ao contrário, isso vai te deixar uma pessoa amarga, vai deixar você uma pessoa queixosa, vai te permitir ser uma pessoa meio indigesta, uma pessoa sem ambiente. Onde quer que você esteja, você não vai ter paz, nem vai deixar ninguém com paz. Então, não reclame. Deus não perdeu o controle, não. Ele sabe de tudo, está tudo nas mãos do Senhor. E para eu finalizar a mensagem, para que você tenha uma vida plena com Deus, é preciso que Jesus ocupe a parte frágil da vida. O que significa isso, pastor, dentro do texto e do contexto? Marcos 4:38, agora é o início do versículo 38, que é a parte A, diz assim: entretanto, Jesus dormia deitado na popa. Eu acredito que você ainda não esteja entendendo porque Jesus ocupou a parte frágil. Ou para que você tenha vida plena, é preciso que Jesus ocupe a parte frágil da vida, porque simplesmente eu li que Jesus dormia na parte ou na popa do barco.
Alguns engenheiros náuticos dizem que as duas partes principais do barco é a proa e a popa. Eles dizem que a parte mais forte de uma embarcação é a proa, que é a frente do barco. A frente do barco, ela tem que ser forte, resistente, porque quando o barco está navegando, todas as ondas que vêm na direção, ele bate exatamente na proa, na frente. Então, a embarcação tem que estar preparada para os impactos das ondas. Tem que estar preparado para subir e descer, bater de frente com uma onda, cruzar essas ondas e chegar do outro lado. Então, por isso, a parte mais forte de uma embarcação é a proa. Por outro lado, a parte mais frágil é a popa. E se você perguntar, pastor, qual é a finalidade da popa de uma embarcação? Eles dizem que a popa tem uma finalidade muito importante. A popa de um navio, de um barco, ela é oca. E precisa ser oca porque ela ajuda na flutuabilidade. Ela faz com que aquela embarcação tenha flutuabilidade. Essa parte oca ajuda nesse equilíbrio. Só que tem um detalhe. Assim como essa parte oca, que é a popa do barco, ela é oca e tem a finalidade de ajudar na flutuabilidade, ao mesmo tempo ela é frágil, por ser oca. Quando há uma colisão naquela parte oca, ou na popa do barco, é exatamente por ali que a água entra. Eu acho que todos nós aqui já assistimos o Titanic, o filme Titanic. E uma das cenas mais marcantes do filme Titanic é quando ele colidiu com aquele grande iceberg e estava afundando. Ele não afundou de bico com a proa para baixo, ele afundou com a proa para cima, significando que a água entrou na parte vazia, que não tinha nada. Por isso ele afundou e desceu assim. Por que para ter vida plena com Deus é preciso que Jesus ocupe a parte frágil da vida? Porque a primeira coisa que Jesus fez quando entrou nesse barco foi para onde? Onde é que ele foi botar o seu travesseiro? Na popa. Ele não botou lá na frente, na proa, ele botou na popa, na parte frágil. Então entenda, se você quer ter vida plena com Deus, permita que Jesus ocupe a parte frágil da sua vida. Porque onde você é forte, Ele deixa que você resista. Mas aonde você percebe que você não tem forças, que você é frágil, que há limitação em você, é nessa parte da vida que você precisa chamar e convidar e permitir, deixar que Deus ocupe essa área. Jesus, ele ocupou a parte frágil da embarcação. Você é uma embarcação que atravessa os mares da vida. E será que há em você uma parte frágil? Se você perguntar para mim, pastor, você tem parte frágil? Eu tenho um monte. E por saber que eu tenho fragilidade na minha vida, eu preciso estar pedindo que Jesus ocupe esse espaço frágil da minha vida. Porque se Ele não ocupar essa parte frágil da minha vida, eu não permaneço em pé um dia. Se Jesus não permitir se eu não permitir que Jesus ocupe essa parte frágil da minha vida, eu não tenho vida plena com Deus. Eu vou viver reclamando, eu vou viver murmurando, eu vou viver azedo, eu vou viver amargo. E tem coisa pior do que gente viver amargo, gente ranzinza, gente assim, meio coisa ruim. Ou ziquezira. Então chama Jesus, Senhor, essa minha área da vida está meio
essa popa da minha vida não está boa, ocupa, está vazia. Jesus, irmãos, ele quer ocupar os espaços vazios da sua alma, da embarcação da sua alma. Então convida ele. Por isso que Jesus, ele entra naquele barco, ele ocupa a parte frágil do barco. Aquele barco jamais iria afundar, porque Jesus estava na parte frágil daquele barco. Jesus estava ali. Entenda, não se preocupe se em algum momento da sua vida as águas parecem estar afundando, estar levando você a pique. Se Jesus estiver na sua vida, na parte frágil, você pode até ter a sensação de naufrágio, mas não significa que você vai afundar. Sensação qualquer um de nós podemos ter. A gente tem, mas isso não significa que pelo fato de termos determinadas sensações, o que você está sentindo vai acontecer. Quantas pessoas tiveram a sensação que ia morrer e nem por isso morreu? Você já teve a sensação de morte? Mas você morreu? Não, você está aqui. Por quê? Porque Deus estava ali, você não sabia, mas a sensação também. Você já teve a sensação que alguma coisa não ia dar certo, não vai dar certo, de repente deu, porque a sensação está ali, mas Deus também. Então a sensação a gente sempre vai ter, irmãos, o medo a gente vai ter, as preocupações a gente vai ter. Os discípulos tiveram medo, ficaram apavorados de medo, tanto Jesus falou, homens de pouca fé. Chamou eles de covardes, porque quando a palavra diz assim, olha, por que sois tão tímidos? A palavra tímido não é esse tímido que você pensa não, aquela pessoa assim meio pacata, que tem vergonha. Não, a palavra tímido aqui é covarde. Por que vocês são tão covardes? Jesus chamou esses homens de covardes. Jesus estava dizendo, vocês esqueceram tudo que eu já fiz? Vocês esqueceram dos milagres, vocês esqueceram de todo o mover de Deus, vocês moveram das manifestações, das bênçãos, dos milagres que eu operei, não só em outras vidas, mas na vida de vocês. Isso não valeu de nada, eu não estou aqui dentro. Eu não estou na parte frágil da embarcação, por que você se preocupa? Estou aqui. Vamos colocar em pé, queridos. Em nome de Jesus. Eu não pretendia falar tanto, mas eu não sei se você tem alguma parte frágil da sua vida. Se você não tem, eu quero te parabenizar e me diga qual é o segredo, porque todos nós temos. Se você não murmura, me diga qual é o segredo, que de vez em quando a gente murmura, a gente fala besteira, a gente reclama com Deus. Se você não se envolve em multidões, de vez em quando a gente, por mais que não queira, a gente se vê no meio de algum grupo, de algumas pessoas. Se você não sair de perto, você se influencia. Mas o que eu pude entender nessa mensagem é que se eu quiser ter vida plena com Deus, eu preciso primeiramente estar preparado para atravessar os mares que virão diante de mim. Jesus não evitou que os discípulos, ou melhor, não poupou os discípulos dos mares. Ao contrário, Jesus levou eles, todos eles, não ficou um para trás, junto com ele, para atravessar os mares. Os mares que os discípulos atravessaram ali foram os mares do medo. Eles ficaram apavorados, os mares da covardia, eles foram covardes. Mas eles atravessaram, mesmo falhando. Então quer dizer para você que mesmo que em alguns momentos da sua vida, nessa travessia, você falhe, sabe, haja falha em você, mas permita que Deus te ajude a chegar do outro lado, mas você precisa atravessar. Porque se você não atravessar, você não vai ter vida plena com Deus. Você quer ter vida plena com Deus? Você também precisa, queridos, deixar essa multidão para trás. Qual é a multidão que está te prendendo? Qual é a multidão que te afasta de Jesus? Qual é a multidão que não permite que você tenha vida espiritual? Qual é a multidão que não permite que você cresça espiritualmente? Então, se nesse momento o Espírito Santo estiver mostrando, te revelando agora,
Deixe isso hoje para trás. Faça igual os discípulos. Eles tiveram que deixar a multidão para trás. Deixa isso para trás. Se você quer ter vida plena com Deus, pare de reclamar, pare de ficar murmurando, pare de ficar toda hora, irmãos, falando a mesma coisa, sabe? Se queixando toda hora. Isso cansa. Então pare. Não reclame à toa, confie mais em Deus. E convide Jesus para estar nessa parte frágil da sua vida. Feche seus olhos. Não vou chamar você para vir à frente, não. Amado Deus, que nesse momento, Jesus, a gente possa entender que ter vida plena contigo é a melhor opção que a gente pode ter na vida. Ter vida plena com Deus é saber que é uma escolha. Porque é uma escolha. A gente pode opcionar ter vida contigo ou não. Mas não há nada melhor do que ter vida plena contigo, vida na tua presença, sentir a presença do teu Espírito Santo, saber que estamos falando com Deus que nos ouve, mas não só ouve, mas responde, e estreitar relacionamento com Deus é ter vida plena. Por isso, nessa noite, Deus, se alguma multidão nos afasta de Ti, não importa quais sejam essas multidões, se por acaso a gente tem reclamado muito, falado além do limite, se por acaso a gente tem te entristecido, que a gente possa sair desse culto hoje pensando diferente, aprendendo a crer mais em Ti, glorificando o Senhor, sabendo que o Seu Deus que tem nos guardado, ainda que algumas vezes a chuva invada e tome conta de algumas partes desse barco, mas nós não podemos esquecer de quem está nele, de que o Senhor não nos coloca no barco e nos abandona. O Senhor nunca fez isso. Tanto o Senhor diz lá em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até que a vida termine, até que o século termine, até que você não exista mais, eu vou estar junto. Não importa o tamanho do teu barco, se é uma canoa, uma pequena jangada, pequeno bote, ainda que você olhe e pense que só tem espaço para um, mas eu estou ali também, porque esse é o Deus que a gente serve, está sempre achando espaço para estar perto da gente. Deus que tem prazer de ocupar a área frágil da vida. Então, se alguém estiver com essa área exposta, frágil, vazia, que o Senhor ocupe hoje. Ocupa hoje na nossa vida. Porque não tem nada pior do que ter vazio de Deus, andar com vazio no teu espírito. Por isso, Davi, uma das orações mais dolorosas, mais tristes, mais angustiantes, ele diz em Salmos, de número 51, Senhor, não se afaste de mim, não se afasta de mim, não se ausente de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo, que está dizendo, porque se eu só sair daqui vai ficar um vazio insuportável. Se eu só sair da minha vida, por mais que alguém tente preencher, não vai chegar nem perto. Porque ninguém consegue preencher o vazio que foi feito do tamanho, do formato de Deus. Por isso Davi diz, não se ausenta, não se afaste de mim. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por me dar a oportunidade de pregar na tua casa, no teu altar, na tua igreja, nesse ambiente, Deus, que nós amamos. Em nome de Jesus. Amém.